Olá! Você sabe que o nosso Brasil é extremamente rico? O que deveríamos estar vivendo em uma realidade de extrema abundância, com vida digna para todas as pessoas. Somos a 9ª economia mundial, com imensas riquezas. Temos nióbio, petróleo, água potável, terras raras, terras agricultáveis. Temos todas as fontes energéticas, imensas potencialidades na área da indústria, do comércio e, acima de tudo, imensa riqueza humana e cultural. Temos também riquezas financeiras, mais de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais e mais de 1 trilhão no caixa do Banco Central. A nossa realidade é de extrema abundância em todos os sentidos. Então, por que estamos vivendo esse cenário de escassez? Falta emprego para a população, faltam recursos para investimentos nos direitos essenciais: saúde, educação, moradia, segurança, transporte, etc. Faltam recursos para investimentos produtivos, investimentos em infraestrutura. Vivemos um cenário de escassez em um dos países mais ricos do mundo. O que é que separa esse cenário de escassez da nossa realidade de extrema abundância? É o modelo econômico aplicado no Brasil. Um modelo que privilegia a concentração de renda na mão de pouquíssimos, principalmente do mercado financeiro. O Brasil paga os maiores juros do mundo, quase a metade do orçamento federal, todo ano, vai para o pagamento de juros e amortizações de uma dívida que nunca passou por uma auditoria, como manda a Constituição Federal. Os bancos obtêm aqui no Brasil os maiores lucros do mundo. Em lugar nenhum deste planeta eles conseguem a taxa de lucro que eles têm aqui no Brasil. Mas eles querem mais, querem muito mais. Por isso estão sendo colocadas essas reformas: reforma da Previdência, reforma trabalhista, mais privatizações. Tudo isso para sobrar mais recursos ainda para o pagamento dos juros abusivos ao mercado financeiro. A reforma da Previdência adia o seu direito à aposentadoria para depois dos 65 anos e suprime vários direitos previdenciários e assistenciais. Atinge mulheres, homens, trabalhadores do campo e da cidade, do setor público e do setor privado, ativos, aposentados, pensionistas, dependentes e futuros trabalhadores. Todos estão sendo atingidos. O ataque à Previdência não tem nada a ver com esse falacioso déficit que está sendo anunciado pelo governo e pela grande mídia. A Previdência está inserida na Seguridade Social. A Seguridade está lá no artigo 194 da Constituição, engloba Previdência, Assistência e Saúde. E é financiada por várias fontes, como está lá no artigo 195 da Constituição. Quando fazemos uma conta honesta, computando todas as fontes de recursos da Seguridade Social e todas as despesas com Previdência, Saúde e Assistência, não existe déficit. Pelo contrário, sobram todo ano dezenas de bilhões de reais que estão sendo desviados por meio da chamada DRU, desvinculação das receitas da União, principalmente para pagar mais juros para banqueiros. Veja bem, se houvesse realmente um déficit, que recurso haveria para desvincular por meio da DRU? É uma infâmia, não existe déficit. O governo está fabricando esse déficit, considerando apenas uma das fontes de financiamento, que é a contribuição sobre a folha de pagamento, e deixa de considerar todas as outras fontes que mantêm a Seguridade Social.
O que está por trás dessa reforma da Previdência é a ganância do mercado financeiro, que precisa vender os seus planos, os seus fundos de previdência privada, que não dão garantia alguma, que podem dar prejuízo e podem até quebrar, deixando você sem garantia alguma no futuro. Por sua vez, a reforma trabalhista representa um enorme retrocesso. Ameaça o seu direito a férias, 13º, hora extras, fundo de garantia e uma série de outros direitos. Nos remete a uma situação anterior à CLT. E as privatizações estão avançando sobre as nossas riquezas naturais, petróleo, nióbio, água e terras, e sobre direitos essenciais, como saúde e educação. Já imaginou se os pobres e a classe média, que correspondem à maioria da população, tiverem que pagar para ter acesso à educação e saúde? Esses serviços têm que ser de acesso universal, como está escrito em nossa Constituição. Por que retirar direitos se somos tão ricos? A justificativa para todas essas reformas e para as privatizações e outras medidas que modificam a nossa Constituição tem sido a necessidade de equilibrar as contas públicas. Mas o que é que de fato está prejudicando as nossas contas públicas? O que é que está provocando o desequilíbrio? O que provoca o desequilíbrio das nossas contas são os abusivos juros e os mecanismos que criam dívida pública sem contrapartida alguma à sociedade ou ao país. A auditoria dessa dívida está prevista na Constituição e nunca foi realizada. Nem sabemos quem são os credores dessa dívida, porque eles são considerados sigilosos. Nós queremos saber que dívida é essa, ou como ela foi contraída, para quem devemos, quanto recebemos de fato, quanto já pagamos. Será que ainda devemos alguma coisa? Só uma auditoria poderá responder a essas perguntas. Diante disso, inúmeras entidades, centenas de entidades e movimentos sociais estão se organizando e realizando uma grande consulta nacional sobre essas reformas e sobre a auditoria da dívida. Precisamos ouvir a sua opinião, porque estamos pagando uma conta que não é nossa. A ideia é empoderar a sociedade com informações sobre essas reformas e sobre as reais possibilidades do nosso país, a fim de exigir mudança desse modelo econômico para garantir vida digna para todas as pessoas, pressionar os parlamentares para que não votem essas contra-reformas desnecessárias. A reforma que precisamos é uma reforma que garanta emprego para a população, que garanta acesso aos direitos sociais, que garanta que as riquezas do nosso país cheguem a todas as pessoas. É muito fácil participar dessa consulta nacional. Acesse a página da consulta, consultanacional2017.com.br. Acesse os nossos materiais de formação, participe. São apenas 4 perguntas. A campanha inicia dia 14 de março e vai até dia 30 de junho. Mobilize. Precisamos criar uma grande movimentação nacional para pressionar os parlamentares e impedir essas contra-reformas e exigir justiça social em nosso rico Brasil. Muito grata.